Salve meus amigos, beleza? Tava ali dando uma soneca, acabei de chegar do trabalho. Eita, e eu voltei a morar com meus pais. Antes disso, vou dar uma mijada aqui. Pois é, galera, voltei a morar com os meus pais depois de 9 anos, mano. 9 anos. E eu vou contar como foi um pouco esse meu tempo fora. Claro que nesse meio tempo eu voltei pra cá algumas vezes, como por exemplo na pandemia. Passei um tempinho aqui e tal, mas não em definitivo como eu tô agora. Foram 9 anos. Foram anos assim difíceis, né? Tipo, não foi fácil. Eu tinha que fazer tudo por mim, tinha que ir atrás, tinha que lutar, fazer minha comida, limpar a casa. Eu tinha que fazer tudo por mim, né? Hoje, essa semana não, porque minha mãe tá cuidando aqui da vizinha que tá doente. E eu tô sozinho com meu pai em casa, né? Então eu tô fazendo as coisas de casa, fazendo comida, limpando a casa, lavando a louça, fazendo tudo de casa. Mas em dias normais, claro que eu ajudo minha mãe, ajudo meu pai aqui também. Mas as tarefas ficam muito divididas. Por mais que eu passe o dia fazendo alguma coisa, alguma tarefa, na hora do almoço, geralmente o almoço vai estar pronto, né? Mas não, esses dias eu tô fazendo. Mas em geral, minha mãe que faz o almoço, por exemplo. Só um exemplo. Enfim, foram 9 anos ali difíceis, mas que me ensinaram muita coisa. Como eu disse, me ensinaram muita coisa, né? Eu aprendi a me virar, aprendi a interagir mais com as pessoas, porque a gente precisa das pessoas. Todo mundo precisa de gente ali pra ajudar a gente, enfim. E eu era muito tímido antigamente, muito tímido mesmo. Só que, tipo assim, o cara tem que aprender a se virar, né? E uma das partes de aprender a se virar é saber se relacionar com as pessoas, saber... Não tem espaço pro tímido, pro medroso, assim, na vida. Então, eu tive que aprender essas coisas, tive que aprender a me virar, questão emocional, porque eu morei muito tempo sozinho. E a maior parte do tempo, eu tava sozinho comigo mesmo. Então, tipo, eu tinha que ter digamos, um emocional. No começo eu não tinha, mas eu aprendi a desenvolver isso. Questão emocional de estar sozinho consigo mesmo, de saber se virar sozinho, sair sozinho, ir fazer exercício sozinho, tudo sozinho. Isso me deu uma carga emocional muito boa, tipo, uma inteligência emocional muito boa a respeito disso. E aprender a valorizar as coisas simples, né? Desde, tipo assim, até o prato, até o que eu vou comer no dia, tipo, valorizar isso, porque eu passei dificuldade, passei dias difíceis, e eu nunca fui de, tipo assim, ficar pedindo ajuda. Eu procurava me virar da melhor maneira e dar o meu jeito. E essa foi uma das coisas que eu aprendi. Aprendi também muito sobre as pessoas, que muitas pessoas vão te ajudar sem querer nada em troca, cara. Só por o simples fato de gostarem de ti. Pô, o Lucas é um cara legal, vou ajudar ele. Eu acho ele um cara esforçado, eu acho ele um cara sincero. Eu não sou perfeito, não. Eu sou um cara cheio de defeitos. Mas muitas pessoas vão te ajudar, cara, sem querer nada em troca mesmo, só por te ajudar, mano. Eu vejo potencial nesse cara, eu vejo que ele se esforça. E eu vou ajudar ele porque eu sei que ele vai chegar em algum lugar. Entendeu? Tipo, isso eu não esqueço de todo mundo que me ajudou. Por mais que hoje a gente talvez até nem seja amigo. Teve pessoas que me ajudaram de alguma maneira e hoje nós não temos amizade. Por coisas que vieram a acontecer, mas eu reconheço a importância dessa pessoa na minha vida. E também, por exemplo, morei 7 anos sozinho, depois fui morar na República. E tipo assim, ver que a maioria das pessoas não estão fazendo nada por si mesmo. Tipo, a maioria das pessoas não pensam em evoluir na vida, a maioria das pessoas não pensam em conquistar suas coisas, em crescer na vida, crescer como pessoa, procurar ter um emprego, passar em algum concurso, ter sucesso na vida, para ter uma vida boa no futuro.
aprendi muito sobre as pessoas. Só que assim, eu também não sou perfeito, eu tenho meus defeitos sim. Mas sempre procurei também ajudar algumas pessoas que eu trombei no caminho. Infelizmente, muitas delas não mereciam a minha ajuda e eu me afastei, acabei me afastando de muita gente. Uma coisa que eu aprendi foi saber se afastar, pô, das pessoas, porque antigamente eu por mais que eu via sinais, eu não me afastava de algumas amizades, assim, que deixaram de ser boas pra mim. Que foram boas até certo ponto, mas que deixaram de ser boas pra mim. E, enfim, eu não tinha essa... Mas tudo isso gira em torno daquela questão emocional, de saber ser sozinho. De saber ser sozinho impacta muito nessa questão de amizade, porque muitas vezes a gente fica sujeito a amizades. Como é que eu posso dizer? A desagradar as pessoas, entendeu? Então, tipo assim, à medida que você aprende essa questão sua consigo mesmo, você meio que se desapega de desagradar. Você, pô, cara, eu vou fazer isso aqui, se fulano não gostar, eu reconheço que eu nunca fiz nada de ruim pra esse cara. Então, se ele não gostar, é porque ele não era meu amigo, entendeu? Tipo isso. Mas, assim, eu faço um comparativo. Claro que eu não sou criança, já tenho 26 anos. Mas eu vejo muita gente que tem a minha idade hoje e que não tem o mínimo de maturidade. Ou que tinha a idade que eu tinha quando eu fui morar sozinho. Quando eu fui morar sozinho eu tinha 17 anos para 18. Eu morava na casa que era do meu pai, mas eu morava sozinho. Eu tinha que me virar sozinho. E depois eu aluguei uma casa para morar sozinho por conta, por conflitos familiares, coisas que acontecem. Hoje tá tudo resolvido. Mas foram momentos difíceis. Quando eu fui morar sozinho por conta, assim, tipo, sem ser na casa que eu já morava sozinho, mas não era casa, era do meu pai, né? Enfim, eu tinha 23 anos quando eu fui morar mesmo assim, por conta de aluguel e tal. E assim, eu vejo a galera hoje tem 23 anos, pelo menos aqui no meu ciclo, o que eu tenho contato, que, tipo assim, não acordaram pra vida ainda, cara. E, tipo assim, eu escolhi sair daqui da casa dos meus pais. Eu sabia, quando eu escolhi sair daqui, eu sabia que não ia ser fácil, eu sabia que ia ser doloroso, eu sabia que ia ser um processo muito difícil de passar. Sabe, tipo, como um rito de passagem de um herói. Tipo, o herói se fode muito pra alcançar um novo patamar. Então, assim, eu me ferrei muito e eu sabia que ia ser difícil, mas eu escolhi esse difícil porque eu sabia que eu ia aprender muito. E a pessoa que eu queria me tornar, e hoje eu sou muita coisa que eu queria ser lá atrás, hoje eu sou. Claro que eu ainda tenho muitos sonhos, objetivos e quero me tornar um. E tipo assim, a partir de hoje eu já sei que eu quero ver se ser lá na frente, mas hoje eu sou quem eu queria ser lá atrás. Pô, eu quero ser um cara assim, assim, assado, e hoje eu sou esse cara. E hoje eu imagino que eu quero ser lá na frente. Pô, eu quero ser assim, assim, assado, e eu sei que eu vou ser também. Mas assim, não foi fácil, cara, tudo tem um preço, tudo tem um preço. Então eu paguei o preço. Foi uma época difícil, hoje tá tranquilo. Eu já passei no concurso público. Claro que eu não fui chamado ainda, mas já é uma garantia. Isso pra mim era algo totalmente fora da realidade. Enfim, eu não sou mais um cara que fobia social. Hoje eu interajo com as pessoas, conheço muita gente, vou pra festa sozinho, vou comer um açaí sozinho. Antes pra mim era algo impossível, porque eu não tinha aquela questão interna comigo mesmo, aquela autoconfiança. Hoje eu sou um cara, eu me acho um cara inteligente, um cara divertido, extrovertido. Enfim, eu sou um cara agradável, entendeu? Então assim, mas tudo isso, eu sou um cara com experiência de vida. Pô, se eu me colocar sozinho pra morar em qualquer lugar, eu consigo sobreviver, eu vou desenrolar. Só que, tipo assim, há não muito tempo atrás, uns 6, 7... Na época que eu morava sozinho, não era bem assim, as coisas não eram assim. Eu era totalmente diferente, medroso, tinha medo do mundo. Só que eu sabia que pra eu me tornar o cara que eu sou hoje, eu teria que passar por situações difíceis, as quais me levariam a evoluir. E foi isso que eu me submeti, entendeu? Eu não tinha, pessoas ali pra falar, tu vai conseguir. Enfim, eu tava sozinho, houveram momentos em que eu tava sozinho, só eu e Deus. Mas assim, foi uma etapa muito importante. E voltar pra cá, passar uma temporada,
aqui na casa dos meus pais, porque eu passei no concurso, não sei quando eu vou ser chamado. E quando eu for chamado, eu vou passar um tempo fora, longe daqui. Então, cara, eu vou passar um tempo aqui, porque como eu vou embora de qualquer jeito, vou passar um tempo aqui de volta. Só que agora é tudo diferente, tá tudo diferente. Então, eu agradeço muito a Deus pelo cara que eu me tornei, e eu tenho uns objetivos a serem alcançados. Enfim, mas assim, hoje eu voltei pra cá um sentimento totalmente diferente. Um sentimento de tipo assim, cara, eu saí, venci e tô voltando aqui pra ficar um pouco em paz. Eu tava morando na República, um ambiente muito tóxico, assim, pessoas totalmente diferentes da minha personalidade, mas que a gente só se tolerava, entendeu? Mas enfim, a sensação que eu tenho é de tipo assim, ter saído, ter vencido e ter voltado. E quando eu for sair daqui novamente, não vai demorar muito, eu vou passar alguns meses aqui apenas, eu vou para outro patamar também. Enfim, eu só agradeço a Deus porque, tipo assim, olho pra trás, a gente olha pra trás e vê todo o processo, né? E a gente vê quem a gente era, e a gente não é mais essa pessoa que a gente era. Tipo, entre meu eu antes de sair daqui e o meu eu de hoje, existe um abismo muito grande. E bate uma sensação de orgulho, né? Porque às vezes, acontece comigo, muitas vezes, de me sentir atrasado na vida. De, tipo assim, pô, cara, tenho 26 anos, ainda não conquistei isso e aquilo. Mas enfim, é só questão de tempo, né? Só que às vezes bate esse pensamento, sim. Mas quando eu começo a refletir quem eu era, e a gente deve se comparar com a gente mesmo, né? Pô, devo me comparar comigo mesmo. Quando eu olho pra quem eu era e pra quem eu me tornei, bate a sensação de orgulho. Isso aí, cara. E eu sei que daqui a 3, 4, 5 anos, tu vai estar melhor ainda. Mas eu já sou grato por tudo. E é isso aí, cara. Fazia tempo que eu não gravava nenhum vídeo. Mas assim mesmo, é um projeto que eu quero continuar. Pra deixar registrado, porque quando eu olho o primeiro vídeo que eu gravei aqui, eu vejo e lembro como as coisas eram diferentes também. Hoje eu sou gostosinho. Mas enfim, é aquela coisa, eu quero deixar registrado pra perceber o quanto eu evoluí, cara. Porque muitas vezes eu tenho muita dificuldade, tipo assim, pô, cara, é aquela coisa, me sentir atrasado e tal. Mas eu já evolui muito e tenho muito mais a evoluir. E por isso eu vou deixando esses registros aqui. É isso aí. Tamo junto.